Olá, irmãos, mais uma vez, estamos de volta e nós vamos dar início ao nosso e-book, tá bom? O nosso e-book Primeiros Passos, tá bom? Então peço que você abra aí, tá? Aqui, ó, assim, melhor para você ver. Abra aí os seus primeiros passos. Nós vamos começar desde o capítulo 1, tá bom? Aqui a introdução, toda essa parte. E nós vamos começar aqui então a nossa aula hoje, aqui, ó, no capítulo de número 1. Tá? É muito importante que você esteja acompanhando como que vai funcionar a nossa aula, irmãos. Nós vamos fazer a leitura do conteúdo, vamos fazer um comentário sobre esse conteúdo, e no final do e-book, você vai encontrar aqui nessa parte aqui embaixo, ó, uma parte onde você vai deixar o seu comentário, tá? Esse comentário, irmãos, tá, que é pessoal de cada um, eu gostaria que você fizesse ele, tá, numa folha de caderno aí na sua casa e depois enviasse para o número que eu vou estar colocando aí, tá? O número de WhatsApp, que nós vamos estar corrigindo e arquivando todos esses comentários, tá? Então você vai lá, faz seu comentário numa folha de caderno, depois você vai tirar uma foto e manda para o número do WhatsApp que eu vou colocar depois embaixo desse vídeo, tá bom? Que todos os comentários vão ser feitos assim. As nossas últimas aulas de revisão, nós vamos ver com o pastor e vamos fazer na própria igreja, tá ok? Onde nós vamos ler todo o e-book e tirar todas as dúvidas ali. Nesse número de WhatsApp que eu vou colocar para vocês, daqui a pouquinho eu vou escrever por aqui em algum lugar também, tá bom? Eu vou colocar o número do WhatsApp, você pode mandar suas dúvidas e suas perguntas e na medida possível eu vou estar estudando e te respondendo, tá ok? Então vamos começar a nossa aula? Vamos lá em cima lá, olha. Logo de início aqui, na primeira parte, nós vamos encontrar escrito assim: Vinde a mim todos os que estão cansados de carregar as suas pesadas cargas, e eu vos darei descanso. Mateus capítulo 11. Jesus ele já começa fazendo um convite: Vinde a mim todos os que estão cansados de carregar suas pesadas cargas, e eu vos darei descanso. Já é uma promessa do Senhor logo aqui no início. Todo aquele que vem a Cristo, ele vem com as suas cargas, com seu peso, e ele quer encontrar uma solução, uma direção. O Senhor é aquele que traz descanso. Então, já saiba disso. Se a sua vida, você a entregou a Jesus Cristo, ele já tem uma promessa com você, um compromisso de trazer sobre a sua vida, sobre a sua casa, sua vida, descanso. Então já saiba disso. Tenha tranquilidade. Agora a sua vida é de Cristo. É Ele quem vai direcionar você. É Ele quem vai cuidar de você. Depois vai estar escrito lá, Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Ministério Palavra da Cruz. Tá? Deixa eu explicar para você. Né? A nossa igreja é a Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Ministério Lugar de Cura. Mas está acontecendo uma transição em nosso ministério. Em breve será Ministério Palavra da Cruz. Então você já vai se adaptando, não se assuste com isso quando você vê no e-book, tá bom? Jesus convida a todos a entregarem sobre ele seu pesado fardo, pois ele dará descanso, tá bom? Essas são as palavras aí para o seu coração. Disse Jesus: em verdade te asseguro, que quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. E é aqui que vai a nossa aula hoje, tá bom? Vai estar escrito preparatório para batismo, primeiros passos, capítulo 1, o novo nascimento espiritual. Vamos ver, vamos lá. O novo nascimento é uma transformação interior operada por Deus no coração do homem, que se arrepende de seus pecados e crê em Jesus Cristo. É o primeiro e mais importante passo na vida cristã, como Jesus explicou a Nicodemos. Jesus ele vai explicar isso a Nicodemos lá no livro de João, no capítulo 3, versículo 1 ao 7. Vamos ler essa passagem? Vamos lá. Capítulo 3 de João, do versículo 1 ao 7, vai dizer assim. Vou chegar para cá porque eu vou botar o texto para você ler aqui. Tá bom? Vai dizer assim. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, membro do Supremo Tribunal dos Judeus. Ele de noite procurou a Jesus e disse: Rabi, sabemos que é mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer os sinais que está realizando, se Deus não estiver com ele. Jesus respondeu-lhe declarando: em verdade te asseguro, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Nicodemos questionou: como pode um homem nascer, sendo já velho?
Pode, todavia, entrar pela segunda vez no ventre de sua mãe e nascer novamente? Arrazoou Jesus. Em verdade te asseguro que quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, mas o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te surpreendas pelo fato de eu te haver dito, deveis nascer de novo. Amém? Eu creio que todos já sabem o que está acontecendo aqui. Quando Jesus diz para Nicodemos o que é nascido da carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Pois bem, como falamos na introdução, todos nós já nascemos com o pecado original lá do Jardim do Éden. E precisamos então reconhecer a Jesus Cristo como nosso único e suficiente Salvador, reconhecer o sacrifício feito lá na cruz, a sua entrega e o seu sangue que nos comprou, para que nós possamos então nos tornar uma nova criatura. Então, quando nós levantamos as mãos na igreja e confessamos ao Senhor Jesus Cristo, nós estamos declarando para o mundo que agora eu reconheço o sacrifício de Jesus lá na cruz. E então, além disso, para que eu possa ser uma nova criatura, eu preciso então agora sepultar o velho homem, que é o homem que vive na carne, nascido da carne, é carne. Eu preciso sepultar esse homem que é nascido da carne, e eu preciso então fazer com que nasça um novo homem, uma nova criatura agora nascido do Espírito. E é sobre isso que Jesus está falando a Nicodemos. Nicodemos ele não está compreendendo porque ele está olhando com os olhos carnais. E ele pergunta, como que eu posso voltar ao ventre da minha... Então eu tenho que voltar ao ventre da minha mãe e nascer de novo? Não, ele não estava entendendo que era algo espiritual, que era um novo nascimento em espírito, que era um novo nascimento de um novo homem agora em espírito. E Nicodemos então questionou isso. Ele questionou na carne. E Jesus, com muita sabedoria, explica para ele: não, o novo nascimento precisa ser da água, do Espírito. E é por isso que nós precisamos descer as águas do batismo e sair. Quando desce, quando somos imergidos na água, né, que somos afundados ali, vamos falar assim mais claramente, somos afundados na água, nós estamos sepultando um velho homem, um homem que anda na carne, e estamos trazendo à vida um novo homem, uma nova criatura, um homem que agora anda em espírito. Era isso que Jesus estava explicando a Nicodemos. E é o que está acontecendo conosco. O que aconteceu comigo e o que vai acontecer com você daqui a alguns dias. Você estará sepultando um homem carnal, que pensa segundo as coisas materiais, que pensa segundo as vontades da sua própria carne, para ressuscitar um homem espiritual, que tem relacionamento com Deus, que tem vida com Deus, que deixou de lado todo o pecado, tudo aquilo que viveu no passado, para ser uma nova criatura em Cristo, que irá de falar a linguagem de Deus, do reino de Deus, entendendo que tem um compromisso com a palavra de Deus. Amém? Então vamos aqui, se continuar lendo. O que acontece quando nascemos de novo? Quando nós nascemos de novo, os nossos pecados são perdoados. Está lá em João, no capítulo de número 1, o versículo de número 9. Vamos abrir para a gente ler? Bom é a gente ler e a gente confirmar a palavra de Deus através da Bíblia. Então vamos conferir a palavra de Deus lá no livro de 1 João, capítulo 1, versículo 9. Vamos ver o que está escrito lá? Pois os nossos pecados são perdoados, como vimos a Jesus. Vamos ver o que está escrito aqui em 1 João, capítulo 1, versículo 9. Vamos lá, deixa eu abrir aqui a Bíblia para a gente ler. Só um minutinho. Está aqui. 1 João capítulo 1, versículo 9 vai dizer: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar de todos os pecados e nos purificar de qualquer injustiça. Vou ler para você mais uma vez. Se confessarmos, vou botar aqui, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar todos os pecados e nos purificar de qualquer injustiça. Pois bem, todos aqueles que vêm em Cristo, os seus pecados são perdoados. Sabe o que quer dizer isso para você, meu irmão? Não há mais legalidade para o inimigo te acusar,
por algo que você fez no passado. Você não mais pode ficar paralisado, ouvindo as afrontas do inimigo, te acusando por coisas que você fez lá atrás, antes de aceitar Jesus. Antes de aceitar Jesus, porque os seus pecados foram perdoados. A sua vida agora é uma carta em branco que precisa ser escrita diante dos olhos de Deus. Ele é fiel e justo para perdoar todos os seus pecados. Quando nós nascemos de novo, nossos pecados são perdoados. A velha criatura já não existe mais. O passado já não pode mais me dominar. Agora eu sou uma nova criatura em Cristo. É tudo novo. Vamos continuar a nossa leitura. O que acontece quando nascemos de novo? O Espírito Santo passa a habitar em nós. Está lá em Efésios capítulo 1, o versículo 13. Vamos lá ler a palavra de Deus. Efésios capítulo 1, o versículo de número 13. Vamos lá, vamos ler a palavra de Deus aqui. Efésios capítulo 1, o versículo de número 13. Vai dizer assim, ó: nele igualmente vós, tendo ouvido a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. Nele igualmente vós, tendo ouvido a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. O Espírito Santo passa a habitar em nós. Fostes selados com o Espírito Santo da promessa. Após aceitar Jesus, nasceu um novo homem, uma nova criatura que surge das águas. Agora você é selado com o Espírito Santo da promessa, tá bom? Vamos continuar lendo. O que acontece quando nascemos de novo? Somos adotados como filhos de Deus. João capítulo 1, versículo 12. Vamos conferir? João capítulo 1, versículo 12. Vamos lá. João capítulo 1, o versículo de número 12. Mas todos quantos o receberam, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, ou seja, aos que creem em seu nome. Deixa eu ficar aqui e botar escrito para você aqui, ó. Mas todos quantos o receberam, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, ou seja, aos que creram em seu nome. Todos que o receberam, você que o recebeu, você é filho, é filha de Deus, tá? Tenha isso no seu coração. Você é filho, é filha de Deus. Somos adotados, você foi adotado por Deus, porque você recebeu, você passou pelas águas, você é uma nova criatura, tá bom? O que acontece quando nascemos de novo? Vamos seguir a leitura. Recebemos a salvação e a vida eterna. Romanos capítulo 6, versículo 23. Vamos conferir? Vai dizer assim, ó: porque o salário do pecado é a morte. A gente já falou sobre isso na introdução, lembra? Até quando nós lemos lá Romanos capítulo 3, versículo 23, aquele que a gente acabou de ler agora. Mas aqui nós estamos falando sobre outro tema agora, ó. Porque o salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por intermédio de Cristo, nosso Salvador. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por intermédio de Cristo Jesus, nosso Salvador, tá? Recebemos então salvação e a vida eterna. É dom de Deus. Aqui, ó, recebemos salvação e vida eterna. É o que Deus tem para você. É o que Deus tem para aqueles que reconhecem o sacrifício de Jesus na cruz, que recebe a oportunidade de se tornar uma nova criatura. Amém? E vamos lá para o exemplo bíblico. Pois bem, o apóstolo Paulo, antes perseguidor dos cristãos, teve um encontro com Jesus no caminho de Damasco. Atos capítulo 9. Vamos observar aqui. Todos conhecem a história de apóstolo Paulo. Atos capítulo 9. Esse aqui é o exemplo que eu quero trazer para você de alguém que foi transformado. Atos capítulo 9. Deixa eu pegar aqui a referência no versículo... Vamos ler todo o capítulo 9. Diz assim... O tema já está lá dizendo, Saulo é convertido por Jesus. Entre mentes,
Saulo ainda respirava ameaças de morte contra os discípulos do Senhor. Dirigindo-se ao sumo sacerdote, pediu-lhe cartas para as sinagogas de Damasco, de maneira que, eventualmente encontrado ali, homens ou mulheres que pertencessem ao caminho. Quando fala aqui que pertencessem ao caminho, irmãos, é porque naquela época o evangelho, a pregação do evangelho, os cristãos eram conhecidos como irmãos, pessoas que faziam parte da religião do caminho. Tá bom? Então, quando fala aqui, ó, quando ele fala que Paulo estava em busca de pessoas que eram pertencentes à religião do caminho, está se falando, Paulo estava em busca de pessoas que eram pertencentes da religião evangélica, em busca dos cristãos, tá bom? É porque naquela época se falava a religião do caminho, ok? Então vamos ler novamente lá. Dirigindo-se ao sumo sacerdote, pediu-lhe cartas para as sinagogas de Damasco, de maneira que, eventualmente, encontrando ali homens ou mulheres que pertencessem ao caminho, estivesse autorizado a conduzi-los presos a Jerusalém. Entretanto, durante sua viagem, quando se aproximava de Damasco, subitamente uma intensa luz, vinda do céu, resplandeceu ao seu redor. Então ele caiu por terra e ouviu uma voz que lhe afirmava: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ao que ele inquiriu: Quem és, Senhor? E ele disse: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Contudo, levanta-te e entra na cidade, pois lá alguém te revelará o que deves realizar. Jesus está falando com ele aqui. Ele estava a caminho, em busca dos irmãos, né, cristãos, para prendê-los, né? E nesse caminho Jesus se apresenta a ele, aparece para ele, fala com ele e dá essas instruções. Os homens que acompanhavam Saulo na viagem caíram emudecidos. Todos eles perderam a voz. Podiam ouvir a voz, mas ninguém a viu. Saulo ergueu-se do chão e, abrindo os olhos, não conseguia ver coisa alguma. Então, guiado pela mão, foi conduzido até Damasco. Por 3 dias esteve cego, durante os quais não comeu, nem mesmo bebeu. E havia em Damasco um homem discípulo chamado Ananias. O Senhor o chamou em uma visão: Ananias, diante do que prontamente respondeu: Eis-me aqui, Senhor. Então o Senhor lhe disse: Apronta-te e vai à rua que se chama Direita, e procura na casa de Judas por um homem de Tarso chamado Saulo. Eis que ele está em oração neste momento. E acaba de ter também uma visão na qual um homem chamado Ananias se aproxima e lhe impõe as mãos para que volte a enxergar. Todavia, Ananias replicou: Senhor, tenho ouvido vários testemunhos sobre este homem. Quantos males tem causado aos teus santos em Jerusalém? E ele chegou aqui com toda a autoridade dos chefes, dos sacerdotes, para prender todos que invocam o teu nome. Porém o Senhor ordenou-lhe: vai, pois ele é para mim um instrumento escolhido, a fim de levar o meu nome diante dos gentios e seus reis e perante o povo de Israel. Revelarei a ele tudo quanto lhe será necessário sofrer por causa do meu nome. Então Ananias foi e, entrando na casa, impôs sobre ele as mãos, declarando: Irmão Saulo, o Senhor Jesus, que lhe apareceu no caminho, por onde vinhas, enviou-me a ti, para que tornes a ver e fiques pleno em Espírito Santo. Imediatamente lhe caíram dos olhos algo parecido como umas escamas, e ele passou a ver de novo. Em seguida, levantando-se, foi batizado, e depois de alimentar-se, ganhou forças e passou vários dias na companhia dos discípulos em Damasco. Logo após, Saulo começou a pregar nas sinagogas que Jesus é o Filho de Deus. Todos quantos o ouviam ficavam atônitos e indagavam: ora, não é este o homem que em Jerusalém buscava destruir aqueles que invocavam o nome? E não é ele mesmo que tinha vindo aqui com a finalidade de detê-los e levá-los à presença dos principais dos sacerdotes? Apesar disso, Saulo se fortalecia cada vez mais e deixava-os perplexos, judeus que viviam em Damasco, ao comprovar que Jesus era mesmo o Messias.
Então, havendo passado muito tempo, os judeus se reuniram e decidiram matá-lo. Entretanto, as informações sobre a cilada que estava sendo tramada chegou aos ouvidos. Dia e noite, os judeus espreitavam as portas da cidade na expectativa de assassiná-lo. Porém, os discípulos de Saulo conduziram na escalada da noite e ajudaram a descer de dentro de um cesto através da fissura que havia na muralha da cidade. Assim que chegou a Jerusalém, procurou reunir-se aos discípulos de lá. Contudo, todos estavam assustados com medo dele, pois não conseguiam acreditar que Saulo fosse um verdadeiro discípulo. Mas Barnabé, tomando-o consigo, o levou aos apóstolos e lhes narrou como no caminho Saulo vira o Senhor, que lhe falara, e como em Damasco ele havia pregado em nome de Jesus com poder e coragem. E assim Saulo permaneceu com eles e caminhava com liberdade em Jerusalém, proclamando com toda a ousadia o nome do Senhor. Pregava e argumentava com os judeus que falavam de fala grega. Amém? Capítulo 9 de Atos. O que nós vemos aqui? Paulo, um perseguidor da igreja, perseguidor de cristãos, ele teve um encontro com Deus. Ele se transformou em uma nova criatura. Antes perseguidor, agora perseguido por amor ao evangelho. Pois bem, são essas transformações que a palavra de Deus provoca em nós, que o evangelho de Jesus Cristo provoca em nós. Então você que está vindo hoje, saiba disso, Deus quer usar a sua vida, Deus quer te usar, ser um crente no Senhor Jesus Cristo. Agora você passou pelas águas, surge um novo homem, agora pronto a ser usado. E o pecado, o passado, não pode mais te paralisar, não tem mais forças contra você, porque agora você é uma nova criatura em Cristo Jesus. Tá bom? Encerramos por aqui a nossa primeira aula, nosso primeiro capítulo. Que Deus abençoe a sua vida. Espero que você tenha compreendido. Tá? E se você não compreendeu, pode mandar sua mensagem nesse WhatsApp que eu estou colocando aqui, para que você esteja entrando em contato e mandando aí as suas respostas, as suas matérias e as suas dúvidas, e eu vou estar te respondendo, tá bom? Então coloca aqui nesse WhatsApp, coloca aqui, envia para cá todo o questionário e todas as suas perguntas, e, na medida do possível, vou estar te respondendo, tá bom? Agora eu vou deixar a lição de casa para você, tá? Aqui, ó. Assim vai ficar melhor. Faça um comentário do que aprendeu nessa lição, tá bom? Faz um resumo aí, faz um comentário do que você aprendeu nessa lição e manda aqui pro WhatsApp, tá? Bênção pura, amém? Vamos orar então, encerrando a nossa aula. Senhor, em nome de Jesus, queremos te agradecer, em nome de Jesus, por essa oportunidade. Pai, muito obrigado, Pai, que sua palavra possa entrar no coração dos teus filhos e filhas. Pai, que seja para crescimento de cada um dos teus servos. Em nome de Jesus, Senhor, que possa estar o Senhor preparando novos obreiros, novas mulheres de Deus, novos homens que irão trabalhar para o seu reino. Senhor, pois a seara é grande, poucas são os ceifeiros, mas que o Senhor possa estar preparando um grande exército, Deus, para te exaltar, te glorificar. Cumpra as suas promessas na vida dos teus servos. Nos mantém firmes em sua presença. Em nome de Jesus, nós te agradecemos pela essa aula. Senhor, que nós possamos na próxima aula estar falando muito mais de ti. É o que eu te peço, eu agradeço. Em nome de Jesus, que o Senhor te abençoe, te guarde, que o Senhor seja sobre ti, que o Senhor esteja sobre a sua vida, sobre a sua casa. E até a nossa próxima aula. Fique na paz do Senhor Jesus Cristo. Amém.